Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, amigos e amigas que me ouvem. O devocional de hoje, o tema é Colhemos aquilo que semeamos. Está escrito em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim: O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Colhemos aquilo que semeamos. Colhemos aquilo que semeamos. É interessante esse texto que Paulo escreve aos Gálatas, que fala da colheita. Ele fala que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E eu sempre deixo uma coisa bem clara quando eu falo, é que nós nunca colhemos na mesma proporção em que plantamos. Porque senão não haveria por que plantar. Se eu fosse colher 2 grãos de milho, por que plantar 2 grãos de milho? Eu comeria os 2 grãos de milho, obviamente. Nós plantamos 2 grãos de milho, nasce um pé, e do pé algumas espigas, e daquelas espigas vários grãos de milho. Então a proporção da colheita ela é muitíssimo maior do que da plantação. E Paulo está dizendo para aquela igreja, orientando aquela igreja, dizendo: vocês devem compartilhar tudo de bom que vocês possuem. Ele diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui com aquele que o instrui. Compartilhar não é uma coisa muito fácil nos nossos dias. Nós fomos esse nosso momento, não o nosso momento de pandemia, mas o nosso momento secular. Nosso momento secular, ele orienta o ser humano a buscar somente as suas coisas, somente o seu bem próprio. Ele orienta o ser humano a lutar somente por as coisas dele. Tá? Ele tende a tirar da mente do ser humano essa pós-modernidade, aquele princípio de compartilhamento. Mas a palavra de Deus sempre nos ensina a compartilhar aquilo que temos. E versículo 7 ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Deus sabe tudo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós não conseguimos conceber na nossa mente humana uma fração do que é a mente de Deus. Tá? Nós não conseguimos, nós entendemos, nós somos limitados pelo tempo, nós entendemos passado, presente e futuro. Deus vê todos os tempos ao mesmo tempo. Não sei se você me entendeu. Deus sabe tudo o que vamos pensar antes mesmo de pensar. Deus pode tratar com cada uma de suas criaturas e filhos, 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, ao mesmo tempo. Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Deus, não existe fila para chegar a Deus. Quer dizer, nós não conseguimos entender Deus. Tá? E alguém já disse com muita propriedade que se alguém conseguir entender Deus, este não é Deus. Então não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Então ele fala no versículo 8, aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Nós temos aqui a carne contra o espírito, nós temos aqui a vida natural contra a vida espiritual, nós temos aqui, não sei se eu posso usar esse termo, mas nós temos aqui uma plantação ruim e uma plantação boa. Tá? A plantação ruim se refere às coisas da carne, obviamente se refere a pecados da carne, obviamente se refere a coisas ruins da carne. Se pois o que semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a gente tem que pensar naquilo que vamos semear, não é? E não nos desfaleçamos de fazer o bem. Ele disse: vocês continuem fazendo bem.
Não cansem de fazer o bem, continuem fazendo o bem, tá? Pois, se não desistirmos, a tendência é desistir, porque parece que demora muito para se colher aquilo que se plantou, não é? Tem muitas plantações que fizemos aqui que só vamos colher na eternidade. Talvez quase todas. Então, vai ser para você entender o que eu estou dizendo. Então, não espere que você vai colher muita coisa agora, daquilo que plantou. Se não nos esforçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, você tem oportunidade agora, então faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Olha para aquele teu irmãozinho que está passando necessidade, para aquela tua irmãzinha que está passando necessidade, e ajude, e abençoe. Nós somos da família de Deus, não podemos fechar nossos olhos. Temos que plantar e plantar o que é bom e plantar o que é certo. Deixa eu orar por você. Amado soberano Pai, nós somos pó e cinza, mas necessitamos sempre da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia na nossa vida, Pai. Nos ensina a caminharmos como Teus filhos nessa terra má, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a plantarmos coisas boas, coisas espirituais, para colhermos para a vida eterna coisas espirituais, Pai. Fortalece a tua igreja agora, vai ao encontro de cada uma de suas necessidades e abençoa cada um dos teus filhos e filhas, em todos aqueles que estão me ouvindo, que vão me ver, que vão me ouvir, em nome de Jesus. Amém.